Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está entre poucos, né? Mas quem sabe espiritualmente estamos com muito mais, né? Entre muito mais. Então, como de costume, convido a todos para a gente fazer a nossa oração, conectando nossos pensamentos ao alto, agradecendo a Deus, a Jesus, aos bons espíritos aqui presentes, pela dádiva da vida. Obrigada, Senhor, por tudo que Tu nos concedes e nos concedeu até a data de hoje. E queremos Te pedir que Tu derrames sobre nós, encarnados e desencarnados, as energias de paz, de luz, serenidade que viemos em busca. Que possamos ouvir com o coração e sairmos daqui melhorados e fortalecidos, levando aos nossos lares essa mesma atmosfera de paz. Agradecemos mais uma vez e rogamos o amparo divino para o momento da atividade da noite. Que assim seja. Então hoje nós vamos falar sobre a fé, o poder que a fé exerce sobre nós, ou que nós, munidos da fé, podemos fazer em nossas vidas, né? A gente sabe que há muitos exemplos na passagem de Jesus pela terra em que o poder de Jesus foi demonstrado nas curas, né, nos milagres, ditos milagres, né, daquela época. E hoje, estudando, compreendendo um pouco aqueles fenômenos que aconteciam naquela época e que Jesus nos deixou bem claro que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, né, a gente diria para uma montanha, transporta-te daqui para lá, e ela se transportaria. Então, inclusive ele disse aos seus discípulos, né, que faltava a eles fé. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isto, sobre este assunto, e também analisar o que é esta fé, em que ela consiste e como que a gente consegue adquirir. Porque a fé, como as outras virtudes, elas são conquistas de cada um de nós. A gente não consegue prescrever para alguém, olha, tantas doses de fé no teu dia a dia, né? É algo que a gente conquista, é uma conquista da alma, e muitas vezes a gente confunde a fé com, digamos, o fanatismo. E se a gente for fazer uma análise mais profunda, a gente vai perceber que há momentos em que a nossa fé ela é falha. Né? Uma fé verdadeira mesmo, ela é aquela que nunca vacila. Então, para a gente entender também, será que eu tenho realmente fé? Ou será que é uma virtude que eu ainda preciso conquistar? Então, a gente tirou este assunto do Evangelho, né? Está lá no capítulo 19 do Evangelho. Foi. E eu vou começar com uma passagem de Jesus. Está lá em Mateus, capítulo 17. Agora, foi demais. Está meio lentinho, tem que aguardar, não pode ser uma pessoa... olha, ele foi bem para frente. Nossa, ele foi lá no 8. Vamos voltar um pouquinho então. Isso aqui também é a fé que nos dá a paciência, né? Porque eu tenho certeza que ele vai voltar. Então, por isso que me mantenho calmo. Então, Jesus disse, então, aquela passagem, né, que nós conhecemos. Então, está lá no capítulo 19, este assunto, né, o primeiro item do Evangelho, né, Evangelho segundo o Espiritismo, é o primeiro item do capítulo A Fé que Transporta Montanhas. Então, Jesus, todo mundo conhece essa passagem, ela é muito conhecida, né? Então, Jesus curou aquele menino. Vou ler a passagem para nós entender melhor. Então, quando ele veio ao encontro do povo,
um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático, sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esta criança. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Então, depois disso, os discípulos vieram ter com Jesus em particular e perguntaram: por que nós não podemos curar, expulsar este demônio? E Jesus respondeu: por causa da vossa incredulidade, quer dizer, da falta de fé. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé no tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então aqui nós temos alguns questionamentos, Sabemos que Jesus falava por parábola, E a palavrinha lunático, que aqui está, ela era na época muito usada para, digamos assim, nomear duas situações. Uma era para quem estivesse obsediado, que hoje nós dizemos obsediado. Antes eles diziam endemoniado, E também para aqueles que tinham problemas mentais. Então, o demônio para nós hoje, hoje a gente não usa essa nomenclatura, Porque quem são os demônios? São as almas das pessoas que morreram, Somos nós quando nós morrer com nossas qualidades e defeitos. Entretanto, um demônio, assim nomeado, seria aquele espírito mais vinculado ao mal, Alguém que está exercendo sobre uma pessoa, pode ser encarnada ou desencarnada, exercendo a sua influência para o mal. Ele está, então, desestabilizando alguém. A gente estuda que há 3 fases da obsessão para uma pessoa chegar nesse estado aqui, que o menino caía muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Então, o que acontecia ali? O menino já não tinha mais o domínio sobre si. Ele não conseguia, pode ser que isto não fosse o tempo todo. Seria maior a influência em alguns momentos, menor em outros. Mas quando o espírito obsessor, ele exercia sua influência, o menino não se dominava. Então ele estava com uma obsessão bem mais, digamos, prolongada e difícil de curar. A gente chama este processo de subjugação. Então ele começa pela influenciação, a obsessão simples, que a gente nem percebe. Depois há a fase da fascinação, quando a pessoa se encanta, por exemplo, por uma ideia, se apaixona, fica fanática por aquela ideia, e ela não julga se aquela ideia é realmente razoável ou não, E ela fica tão fanatizada pelaquela ideia, e é uma fascinação. Então a pessoa se fascina por algo, não mais distingue o certo do errado. E o último estágio seria a subjugação. Há algumas literaturas que colocam a possessão também como a etapa final disso tudo, Mas que a subjugação já é bastante grave. Então esse espírito, certamente ele era inferior. Jesus, com a sua magnitude, de um espírito elevado, obviamente ele não expulsou o espírito, porque hoje a gente conhecendo, estudando, ninguém expulsa ninguém. Por exemplo, um ser inferior como eu, uma pessoa assim que está no processo, desenvolvendo algum laço da bondade, Porque é o que todos nós queremos hoje, Ninguém quer ser mais mal, A gente quer ser bom. Se eu chegar para um espírito obsessor nesse nível aqui, dizer: olha, em nome de Jesus eu te expulso, esse espírito vai se tirar no chão e dar risada e vai dizer: mas quem é você? Porque a gente sabe que são espíritos assim como nós. Às vezes eles não são tão maus, mas eles estão magoados, eles foram muitas vezes feridos por aqueles a quem eles estão hoje, digamos, perseguindo. Então é tudo uma questão de ajuste,
é de entender, compreender, perdoar, né? Então o que a gente faz? A gente conversa, né? Se conversa com o espírito nesse nível, né? Até convencê-lo a deixar aquele irmão, que cada um pague suas dívidas, né? Com a consciência com Deus. Mas Jesus era superior, né? Talvez somente a presença de Jesus já intimidasse um espírito como este, né? Então eles usavam dizer que Jesus recriminava e expulsava o demônio. Jesus dizia, né? Saia, vai embora, né? Tem outras passagens que aprofundam mais esse aspecto. Então, Jesus conseguiu curar o menino. Por que os discípulos não conseguiram? Porque eles não tinham a fé suficiente. Eles não tinham o poder, digamos, de crença, de uma fé que não fosse vacilante, que não vacilasse. Porque a verdadeira fé é aquela que não tem dúvidas, ela não vacila, ela tem a certeza. Antes de vir para cá, eu estava ouvindo esse tema mesmo, elaborado, discutido pela FEB, que é a Federação Espírita, né, Brasileira. E eles estavam comentando assim que, então, o Pedro Campetti, não é Pedro, é o Geraldo Campetti, Pedro Campetti é o nosso Pedro aqui, né? O Geraldo dizendo que ele estava num congresso internacional e ele sentou-se ao lado de um palestrante renomado e tudo mais, né? E daí ele ia falar sobre a reencarnação. Daí ele disse, eu fui escalado para falar sobre a reencarnação, mas eu não acredito em reencarnação. Daí todo mundo ficou espantado, né? Daí como, né, um palestrante espírita vai falar sobre reencarnação e não acredita? Ele disse, eu não acredito porque eu tenho absoluta certeza, né? Então isto é a fé, não tem dúvida nenhuma, né? Este é, digamos, o verdadeiro estado de um ser humano que não duvida daquilo que ele está pregando, digamos, né? Então Humberto Roden diz que a fé, como um grão de mostarda, que Jesus disse, né? Ela tem o sentido de que o grão de mostarda é algo que brota, que cresce. Se ele dissesse, se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de areia, o grão de areia, ele é aquilo, né? Ele não nasce, não cresce, não se desenvolve. Então tem esse sentido também, de que a nossa fé, ninguém nasceu com esse dom. Que nem uma música que alguém diz lá, né? A pessoa teve o dom da música nessa encarnação. A gente sabe que este dom, ela é na verdade exercícios de muitas encarnações. Porque se Deus desse o dom da música para um, o dom disso, daquilo, daquele outro, e os outros que não tem nada, como é que seria daí? Deus seria justo? Não seria, né? Então a gente desenvolve as habilidades. A gente desenvolve. Olha o exemplo da mãe do Divaldo. A mãe do Divaldo, ela era analfabeta nesta encarnação. E tem várias e várias vezes que ele narra que a mãe dele, depois que desencarnou, ficou uma alma muito intelectualizada, usando palavras rebuscadas no seu vocabulário. Então, por que isso? Porque quando ela desencarnou, ela retomou o conhecimento que ela tinha, que foi bloqueado para que esta encarnação ela fosse humilde, né, que ela fosse, ela mesma dizia, eu não quero aprender a ler, para esta encarnação não. Então ela tinha esta convicção de que ela veio para não ter, né, a educação intelectual, mas ela tinha um coração muito bom. Então, assim, é comparada a fé com o grão de mostarda, que se jogado à terra, floresce, cresce, né? Nasce outra árvore com novas sementes e vai se desenvolvendo. Ainda no Evangelho, diz que no sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Entretanto, é no sentido moral que se devem entender as palavras de Cristo. A fé robusta, a fé grande, né?
dá perseverança, a energia, os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas como nas grandes coisas. E da fé vacilante, daquela que duvida, né, que fica ali meio trôpega, né? Acredito, não acredito, tenho minha dúvida, né? Quando fica mais difícil, será? Né? A gente ainda é, né? Homem de fé vacilante, né? Ela resulta na incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Por exemplo, aqueles inimigos nossos de outras encarnações, que hoje nós encarnados e eles desencarnados, eles se aproveitam dessas nossas fraquezas. Daí eles nos intuem pensamento de desespero, de fraqueza, e assim muitas vezes aquelas pessoas mais fragilizadas podem até, né, fugir da luta através do suicídio ou de outras fugas, né, de um relacionamento que está mais conturbado. Então assim a gente abre a porta porque a gente não tem a verdadeira convicção de que aquela situação vai se resolver, né? Então essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. E a gente pode trazer hoje esta ideia para o momento que a gente vive aqui na Terra. Parece-me que está tudo perdido, né? Não temos mais nada equilibrado. É a sociedade, são as pessoas, né? E a gente fica assim, nossa, este mundo está perdido. Mas será que este mundo estaria perdido? Se a gente sabe que se Jesus está no leme, será que Jesus não sabe o que Ele está deixando que nós viva? Se a gente vive neste momento, né, de destempero, de discórdia, de tanta tribulação, será que foi um abandono das autoridades do alto para conosco? Então, quem tem a verdadeira convicção, quem crê realmente, né, quem não duvida de nada, passa com mais tranquilidade esse momento, porque sabe que por algum motivo está sendo concedido a nós viver esses momentos difíceis para nosso crescimento, para nós elaborar outras propostas de vida, né, para a gente se encontrar como ser humano, saber que a gente está usando um corpo de carne, mas a gente é alma, né? E quando a gente morre, quando a gente desencarna, não levamos nem o corpo. Este fica aqui na Terra, porque é da Terra. Então, muitas vezes, com estas tribulações, com análises que a gente possa estar fazendo, a gente pode transformar a maneira de viver, o modo de viver, dar muito mais importância para as coisas do espírito, para a intelectualidade, do que para as coisas materiais, né? Então, continua. Noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. A fé dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num como no outro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. Esses dias a gente falava aqui, tá, nós vamos começar a trabalhar pelo bem do outro. Quando? Quando a gente estiver perfeito, quantas encarnações para frente a gente vai esperar? Então Deus, Jesus, eles não esperam pessoas perfeitas, eles nos conhecem, mas eles sabem que um pouquinho a gente consegue fazer. E esse pouco é mérito para nós, é desenvolvimento de qualidades, de habilidades, né? Então, a gente já pode ser útil na vida, na sociedade, do jeito que a gente é, né? Não se acomodando, mas partindo do que nós somos em busca de mais iluminação, né? Então, a fé sincera e verdadeira é sempre calma, ela faculta a paciência, que sabe esperar, porque tendo o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. E para crer não basta ver, é preciso sobretudo compreender. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza quando a estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança.
A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Como assim isso aqui? Quando estamos enfrentando uma dificuldade grave, muitas vezes, vamos pegar um exemplo de um relacionamento que está difícil ali. Então, aquele que tem fé, que sabe que é um período, que pode ser que nessa existência não se resolva esta questão. Porque nós somos espíritos eternos, a gente não morre, a gente é imortal. Então, muitas vezes a gente vem com uma bagunça de outras etapas para resolver nessa. Mas, em vez de eu fugir daquela situação, ou me tornar agressivo porque eu não consigo mais dominar aquela situação, se eu tenho fé em mim mesmo, que eu posso, né, superar essa dificuldade, que muitas vezes não é resolver a dificuldade, é superar. Eu vou ficar mais tranquilo, vou ficar mais calmo, né? Eu não vou ficar aquele ser humano estressado, bravo, violento, né? Lembrando sempre que todos nós, apesar de sermos pais, mães, filhos, né, tios, avós, enfim, a gente é irmão, porque somos todos filhos, obras de Deus. Então, quando a situação está difícil, a gente tem que se lembrar disso. Olha, Deus, né? Eis o teu filho aqui, tua filha aqui, né? Te entrego. Né? Porque muitas vezes a gente quer ser o comandante daquela situação. A gente quer ter domínio. E não está em nossas mãos. A gente pode decidir por nós, tomar atitude por nós, modificar nós, mas não nunca o outro. Porque o outro tem que fazer esse trabalho para si mesmo. Que bom seria, né? Se uma pessoa, nossos pais, por exemplo, né, vissem que nós tínhamos determinadas dificuldades e eles resolvessem mudar a nós mesmos, nos moldassem lá, para a gente ser perfeito. Seria a obra deles e nós, que mérito teríamos? Porque tudo o que nós adquirimos é com o nosso esforço e o nosso trabalho. Deus não nos dá nada de presente. Ele nos proporciona a oportunidade de a gente ir atrás. Né? Então a fé pode ser raciocinada ou cega. Como assim? Nada examinando, quer dizer, eu não reflito, eu não analiso. Né? A fé cega aceita sem verificação. Assim, o verdadeiro como o falso. E a cada passo se choca com a evidência e a razão. Esse tipo de fé cega, levada ao excesso, produz o fanatismo. Em assentando no erro, cedo ou tarde ela desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é a luz meridiana. Como assim? Vamos pegar um exemplo. Se nós temos tantas fontes para pesquisa, vamos pegar o nosso espiritismo. Se a gente se basear só nos fenômenos espíritas, só nas coisas que ocorrem na mediunidade, a gente vai se apaixonar, porque é esse intercâmbio, né, entre o mundo físico e o mundo espiritual. Mas se nós não estudar nada, a gente vai ficar só obcecado por esta ideia, né, e vai ir pela palavra do outro, porque aquilo que acontece, né, ali na reunião mediúnica pode não ser sempre a verdade. Pode vir um espírito dizer uma mentira, porque tem, assim como tem homens bons, justos, sinceros, também tem espíritos desencarnados, né, que também são dessa forma, como a gente acabou de dizer, que tem muitos níveis de progresso espiritual. Então, se a gente não estudar a nossa doutrina, se nós não baixar a cabeça, não começar pelo livro dos espíritos lá, entendendo bem o que é o espiritismo, entendendo, não basta só se apaixonar pela ideia, eu tenho que entender, compreender, depois de analisar. Por isso que a gente tem os grupos de estudo, quando a gente debate, a gente ouve a opinião do outro, o que você entendeu dessa passagem? E a gente vai trocando essas ideias, vai aprendendo junto, vai analisando. Aí a gente assenta a nossa fé sobre uma base sólida, porque o coração aceitou, a razão aceitou, a gente compreendeu. Mas quando a gente vai só pela emoção, né, ou porque os outros disseram, né, porque os olhos viram determinadas coisas, os olhos podem se enganar. Não existe o teatro,
não existe o cinema em que as pessoas vão lá e interpretam, né? Então, não basta só os olhos verem, eu tenho que comprovar, compreender, analisar, ver o que foi o que o Kardec fez com a doutrina espírita, né? E aí sim, depois de compreendido, aí eu compreendo, eu aceito. Então, por isso, eu sei que existe a reencarnação. Eu sei que existe a comunicação com o plano espiritual. Né? Então, não é eu acredito. Eu tenho plena e absoluta certeza. Né? E é esta fé que eu tenho. Né? Eu estou usando um exemplo, né? Eu estou usando eu, mas é um exemplo que nós temos, que a gente pode ter para viver melhor, né? Então, a fé cega, a gente deve deixar de lado. A gente precisa ter a fé raciocinada. E nos diz mais ainda. Quais será que são as montanhas que a gente pode deslocar pela fé? Será que realmente a gente pode dizer para um monte de terra e de rocha, sai daqui e vai para lá? Não. Jesus, falando por parábola, né, de sentido figurado, ele quis nos dizer, nos destacar que as montanhas são as dificuldades, são os empecilhos do nosso dia a dia. São aquelas dificuldades de comunicação com o outro, de convivência, são dificuldades mil que a existência nos proporciona, né? Digo proporciona porque é através delas que a gente aprende. Então, se a gente tem fé, a gente já respira aliviado, pensa, esta é uma encarnação, né? Se eu supero, se eu passo com tranquilidade por essa situação aqui, na outra vida eu vou ter os benefícios de olhar para trás e ver, olha, fiz um bom uso do meu livre-arbítrio nesta encarnação, então tive méritos, e para outra possivelmente vou ter mais facilidade, né? Porque a gente pensa, mesmo sabendo que a gente reencarna, muitas vezes a gente ainda pensa que tem que viver feliz nesta aqui, tem que tudo ser perfeito nessa encarnação. Mas a gente sabe que estamos num mundo de expiações e provas, que aqui não tem perfeição ainda, não é possível. Não é possível uma felicidade duradoura, não é possível só alegrias. Tem dias mais felizes, outros menos. Esses altos e baixos fazem parte da vida de todo mundo. Então, quando a gente compreende essa situação, a vida se torna mais leve, a gente se torna mais feliz, a gente se torna uma pessoa mais agradável, a gente vai aprendendo a limpar o coração com mais facilidade. E assim a gente não leva a sério que o outro falou isso, falou aquilo, perdoa também, né? Porque eu não quero carregar esse fardo. E assim vai indo, né? E a gente vai se lapidando, se tornando uma pessoa melhor, sem perceber. Quando a gente olha para trás e pensa, nossa, olha o que eu fiz lá atrás, ainda bem que eu não faço mais isso. Né? É o progresso chegando para nós. É assim que Jesus quer que a gente ande, né? Com os pés bem plantados no chão, vivendo a realidade, né? Sabendo que aqui, neste plano, tudo é temporário, tudo é transitório. É um piscar de olhos essa existência. E como é que aconteceram então as curas, aqueles milagres que Jesus fez? Aqui eu vou dar só uma pinceladinha, porque seria assunto para uma exposição extra, tá? Como é que aconteceu? Porque a gente diz sempre que a doutrina espírita, ela explica os milagres, que não são tão difíceis de acontecer assim, tá? Então, o poder da fé se demonstra de modo direto e especial, na ação magnética. A gente já ouviu falar em magnetismo? Sim, né? Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, sobre a energia, agente universal. Modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal, junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade, dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse a seus apóstolos, se não curastes, foi porque não tinhas fé. A gente não ouve falar de pessoas que têm o dom da cura, que fazem curas, né? Por aí ainda existem pessoas que fazem curas, né?
Então, como é que elas fazem? Elas não duvidam de que elas podem curar. Então, é a fé ardente. Daí elas impulsionam a sua vontade. Eu quero curar. Então, assim, digamos, por intermédio de uma força além de nós, como o vento, por exemplo, que sopra em nós não dominamos o vento. Então, a nossa vontade firme, essa nossa convicção, junto com o desejo sincero, pode operar milagres nas pessoas. Então, ocorre que pessoas têm esse poder magnético de curar. Então, quantos de nós talvez a gente pudesse também fazer isso, se a gente tivesse, operando com uma fé forte, como diz aqui, robusta. Mas ainda nós não aprendemos a usar duas fontes que nos ligam a Deus, que são inesgotáveis fontes de energias boas, que é a oração e a fé. As duas aliadas transformam muita coisa. Nós poderíamos até transformar as nossas próprias enfermidades em saúde, se a gente soubesse manejar. O poder da fé. Então, a fé, realmente, ela tem um grande poder, aliada com a boa vontade. Nunca vocês ouviram dizer, vamos esconder nossas plantas porque a fulana está chegando aí, E a fulana, se ela acha bonita aquela planta, ela diz, ai que linda, e quando ela vai embora já está murcha, caindo, quando ela foi, morreu. É uma pessoa que tem bastante magnetismo. Como ela olha com cobiça, para aquele serzinho frágil que é a planta não tem resistência e morre. Então, se esta pessoa aplicasse a fé, essa pessoa seria possivelmente alguém que faria muitas curas. Então, a gente tem os exemplos no nosso dia a dia, Basta que a gente coloque elas em prática. Então, como vive o homem de fé? Para nós já finalizar. Então, o homem que tem fé, o homem de bem, crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência. Ele aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Com a fé não há maus pendores que não chegue a vencer. E todos os encarnados que se achem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quiserem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamam prodígios, e que no entanto não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas, que foi o que nós colocamos aqui. Mas tem uma coisa muito importante aqui para salientar. Com a fé não há maus pendores que nós não cheguemos a vencer. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que tem o hábito de falar mal dos outros, e isso me incomoda, é um mau pendor, é a maledicência que a gente chama. Mas isso é mais forte que eu, quando eu vejo, eu estou falando. Então, se eu quero realmente parar de fazer isso aqui, eu tenho que primeiro pôr a fé em mim. Eu sou capaz de me melhorar, de me educar. Segundo, pôr a fé em Deus. E daí a minha vontade, bem direcionada, eu não quero mais isso para mim. E cada vez que me vira a ideia de eu falar mal de alguém, eu dizer, eu não quero mais isso para mim. Eu sou capaz de me melhorar em muitos poucos dias. Joana de Ângeles diz para nós que se a gente quisesse realmente algo, nós não precisaria de muito esforço. É que a gente não quer. O usuário de drogas, por exemplo, ele deve gostar muito, a droga deve ser boa para ele, ele deve gostar do que a droga proporciona. Mas se ele quisesse realmente largar a droga, o dia que ele quiser, cada alma vai chegar um momento que vai dizer, chega para mim, Deu, cansei, isso não é vida mais para mim. Ele vai estar pronto, a sua vontade vai ser muito forte. E ele, com pouco esforço, ele larga tudo. Porque ele vai impulsionar a vontade, vai colocar fé em si mesmo, fé em Deus, e ele consegue. O que acontece?
que ele ainda não quer, né? Porque a gente ainda gosta daquele vício, né? E finalizando então, uma frasezinha da Joana de Ângeles. Ela diz para nós assim: a fé, além de virtude espontânea, também é conquista intelectual. A fé, além de virtude espontânea, também é conquista intelectual. Aduba-a com os valiosos recursos da oração e do trabalho edificante, a fim de que não desapareça. Se a gente não exercitar, é como aquele nosso dom, né? A gente, por exemplo, tem o dom de cantar, mas se você não exercita, com o tempo você vai perdendo habilidade. Então, se você quer ter o desenvolvimento dessa virtude da fé, comece a trabalhar e ponha ela em prática, né? A fim de que a gente conquiste ela, essa virtude, e ela se estabilize em nós, né? E essa frasezinha do Evangelho, para mim, ela é a melhor. Fé inabalável, a fé que não se abala, só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Quer dizer, aquilo que eu creio, que eu realmente afirmo, que eu acredito, vai estar sempre atualizado. Pode passar 100, 200, 300, 400, 500 anos e aquilo ainda vai ser verdade. Então, esta fé inabalável, aquela que não se deixa abalar por nada. Passei um pouco do horário. Vamos então fazer a nossa oração e depois nossos passos. Então agradecemos a Deus, a Jesus, aos protetores amigos, o benefício deste momento em que nós podemos analisar o assunto, compreender e que possamos, Senhor, sairmos daqui fortalecidos na nossa convicção de que nós queremos para nós mudanças de atitude, de pensamento, queremos desenvolver a habilidade da fé, queremos nos aproximar de Deus através da oração e rogamos a ajuda e a proteção dos benfeitores amigos. Também pedimos pelos nossos lares, que energias de muita paz, de luz, possam envolver o ambiente, que nós possamos voltar também para nossos lares, fortalecidos e envolvidos por essa atmosfera de amorosidade e pacificação. Abençoa a nossa semana, Senhor, e todos aqueles que convivem conosco. Que assim seja. Demora uns 20 minutos.